Meus queridos irmãos, é com desejo que eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Aproveitando que estamos de pé, vamos aproveitar a unção que já está no ambiente e ver o que Deus tem para falar conosco aqui. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Deus seja louvado pela vida de todos que veio cultuar a Deus conosco nesta tarde. Vim à tarde da bênção, é porque de fato só quem precisa de milagre. Não há dúvida de que esta tarde é uma tarde de resposta de Deus para muita gente que entrou aqui. Deus seja louvado pela vida da missionária Nilceia, que nos antecedeu. Deus abençoe a serva de Deus. Deus abençoe de coração as demais servas do Senhor, as missionárias que aqui estão, a evangelista Madalena. Deus abençoa o servo de Deus. Deus abençoe a vida de todos nesta tarde aqui, em nome de Jesus. Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 4, está escrito assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem que nunca tropece em alguma pedra. Dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo de número 7. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E você diz amém. Tome o seu assento, glorificando a Deus. Jesus foi o maior de todos os ministérios, o maior de todo o ministério de toda a Bíblia Sagrada. Ministério maior que o dos anjos, maior que o dos reis, maior que o dos sacerdotes, maior que o dos profetas. Só que, como todo e qualquer ministério para nascer, é preciso uma dor de parto, é preciso de um processo, é preciso de um teste, de uma fase, de um funil.
Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, não se priva do alto privilégio de ser testado para se mostrar aprovado para o tal. E no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vamos ver que Jesus aqui está sendo transportado por duas pessoas distintas para dois lugares distintos. A primeira pessoa que o transporta é o Espírito Santo, e o Espírito Santo está levando Jesus por um caminho que ele conhecia muito bem. O Espírito Santo está conduzindo a Jesus por um caminho que ele mesmo trilhou por gerações, com homens e mulheres que marcaram a sua história, que fizeram história e nunca foram esquecidos. O Espírito Santo está levando Jesus por um caminho que ele trilhou por anos com Israel. O Espírito Santo está levando Jesus por um caminho que ele trilhou algumas vezes com Moisés, que ele trilhou algumas vezes com Elias. O Espírito Santo está levando Jesus para o deserto. E na oportunidade de o diabo transportar, ao contrário do Espírito Santo que leva Jesus para o deserto, Satanás leva Jesus para o alto do monte, para o pináculo, que era a parte mais alta, que ficava de frente do templo. E na oportunidade de o diabo transportar, o diabo coloca Jesus lá em cima. E o historiador diz que era um dia de sacrifício. Lá embaixo, Israel estava enfileirado, uma fila quilométrica, para oferecer os seus sacrifícios para os seus pecados. E quando Satanás coloca Jesus lá em cima, a proposta do diabo era mexer com o ego de Jesus. A proposta do diabo era de negociar os valores e os princípios com Jesus. O diabo olha para Jesus e diz: olha lá para baixo. Lá embaixo estão aqueles que estão sacrificando, e você é o sacrifício absoluto. Lá embaixo está todo mundo lá oferecendo os seus sacrifícios, e você é a solução dos pecados deles. Lá embaixo, olha para baixo. Você não precisa passar pelo que você vai passar. Abre mão desse negócio de passar pela dor. Para que passar pelo vitupério? Para que passar pelo escárnio? Abra mão da cruz. Você não precisa passar por isso não. Olha lá para baixo. Você pode acabar com isso, nenhum estalar de dedo. Para que passar pelo sofrimento, Jesus? Pega um atalho, chega mais rápido. Eu posso mostrar para você o caminho mais rápido. Só que é incrível, servos de Deus, Jesus, um exemplo de ministério, mostrou para Satanás que nada acontece do dia para a noite. Jesus mostrou para Satanás que ministério, que é ministério, não acontece da noite para o dia. Tem que passar pelo processo da dor. Nada acontece por um acaso. Se tratando de Deus, as coisas não acontecem como você pensa. Se tratando de Deus, nada cai de mão beijada. As coisas não é fácil como muita gente anda pensando que seja fácil. A única coisa que cai do céu fácil é chuva. Mas se tratando de Deus, tem que passar pelo caminho mais longo, tem que passar pelo caminho doloroso. Ou você passa, ou você levante. A intenção do diabo era mexer com o psicológico de Jesus. O diabo olha para Jesus e disse: abre mão, pega um atalho. Eu vou dizer algo diante dos céus. Hoje nós estamos vivendo a era dos atalhos, onde todo mundo quer pegar um atalho e quer chegar mais rápido. Era o tempo em que nós escolhíamos o caminho mais longo, que era o caminho da oração. Hoje todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer ser cantor,
Eu nunca vi hoje uma era em que todo mundo quer ser. O problema não é querer ser, o problema é quando chegar não tem estrutura para permanecer. Dificilmente o ministério que passou pela dor, dificilmente o ministério que nunca passou pela rejeição, dificilmente o ministério que não sabe o que é joelho no chão, dificilmente este ministério vai permanecer. Jesus, o diabo olha para Jesus e diz: abre mão, não precisa passar por isso. Para que passar pela vergonha? Para que passar pelo vitupério? Abre mão de tudo isso, pega um atalho, chega mais rápido. Só que Jesus mostrou para Satanás que as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu vim aqui esta tarde tão somente dizer uma coisa: talvez você ache que está demorando, mas tu está no caminho certo. Vale a pena sofrer por aquilo que você quer, vale a pena passar processo por aquilo que você almeja chegar. Sabe por quê? Porque quando você chegar, não tem demônio no inferno e nem homem na terra para colocar o dedo na tua cara e dizer: você não pode estar aí. Vai demorar um pouquinho, mas você está no lugar certo, você está na estrada certa. Sabe o que Deus está te dizendo? Talvez você entrou aqui nesta tarde, aleluia, e quem sabe você está dizendo: eu não quero mais ficar só de palavra, eu não quero mais viver somente de palavra, eu quero ver acontecer. Mas Deus está dizendo: o mesmo Deus que te leva para o deserto é o mesmo Deus que cuida de você lá. Deus está dizendo: você vai colecionar vitória, vai colecionar vitória. Alabante, ok, anda. Alabando na que ala subidiquia. Abante onde andará sudicaia. Não há dúvidas aqui que nesta tarde o diabo está confrontando a fé de muita gente. Não há dúvida que eu estou pregando para um público aqui nesta tarde que o diabo está confrontando a tua fé. O diabo olha para você e diz: está valendo a pena você estar aí? Será que está valendo a pena? Para que passar por tudo isso? Abra a mão. Para que passar por isso? Pega um atalho, chega mais rápido. É melhor ir devagarinho, mas fazendo a coisa certa. É melhor indo devagarinho, mas fazendo a coisa certa. Quando Davi, no capítulo 6 de 2 Samuel, desce para trazer a arca que estava na casa de Abinadab, a intenção era boa. Só que para Deus não basta ter boa intenção, ou é do jeito de Deus ou não é. Davi estava bem intencionado, preparou uma charrete bonita, só que Deus não queria a presença dele sobre os animais, fez tudo errado. Para acabar de completar, a ordem era dar 6 passos, parar, sacrificar. Só que Davi estava com pressa. Davi queria chegar logo, ele queria mostrar que ele estava com a arca. E eu não sei se vai dar para dar glória, mas esse negócio de pressa é complicado. Porque quem está com pressa acaba tomando decisão que não é para tomar. Vou dizer, quem está com pressa acaba fazendo aliança com quem não é para fazer aliança. Quem está com pressa acaba casando com quem não é para casar. O apressado sempre acaba se dando mal. Eu nunca vi um apressado se dar bem. Diz a Bíblia que Davi, ele vai quebrar princípio. E quem quebra princípios é quebrado pelo mesmo.
Diz a Bíblia que Deus cria uma situação, balança a boiada. Eu já volto para o texto. Mas diz a Bíblia que Deus cria uma situação. Missionária Madalena, Deus balança a boiada. E o interessante é que os bois estavam tropeçando na eira de Nacon. E a eira de Nacon era um lugar plano, não tinha pedra. Eu já ouvi alguns pregadores dizer que tinham pedregulhos. Mentira, o lugar era plano, não tinha pedra. Os bois tropeçaram no lugar plano. Eu acredito que foi o próprio Deus que soprou aquilo, balançou a boiada, porque Deus falou com Davi através de balançar a boiada, dizendo: volta, ainda dá tempo de você voltar e fazer a coisa certa. Volta, porque não é do teu jeito. Volta. Não tenho dúvida de que Deus está falando com alguém aqui. Ainda dá tempo de voltar e fazer a coisa certa. Ainda dá tempo de você parar, refletir, analisar, voltar, fazer a coisa certa. É melhor voltar do zero do que continuar e a boiada está balançando e você não está entendendo. Mas Deus está dizendo: eu vou te levar, eu vou abrir, eu vou fazer, mas vai ser do meu jeito. Alabanchuridiaca. A Bíblia diz que a intenção do diabo era confrontar a fé de Jesus. Só que incrível, Jesus mostrou para Satanás que, se tratando de Deus, as coisas não acontecem da noite para o dia. Tem gente que acha que Deus prometeu hoje, vai acontecer amanhã. Não é. Tem um tempo. Tem um tempo. Tem um tempo. Eu estava orando a Deus. Eu vou dizer isto aqui. Eu estive orando a Deus um tempo. Eu vou dizer isso aqui. Quem já teve aquela sensação de um belo dia acordar e pensar que parece que Deus tem prazer de abençoar a muitos, mas quando chega na tua vez parece que simplesmente não tem vontade de dar? Quem já teve aquela sensação de pensar que parece que as coisas só dão certas para fulano, para ciclano, para você não? Tudo é difícil. E eu orei a Deus, eu confesso, irmãos, eu dobrava os joelhos, eu não sentia Deus na oração. Até que em uma daquelas madrugadas que a gente perde o sono e não consegue dormir, aí você vira para lá, vira para cá, aí você entende que é o Espírito Santo que fez com que você perdesse o sono, porque Ele queria ter um particular contigo na cabeceira da cama. Foi em uma dessas madrugadas em que eu dobrei os joelhos, eu orava a Deus, e eu falava: Senhor, por que ainda não aconteceu? É para mim ir ou é para mim ficar? Senhor, por que tem pessoas que se dedicam tão pouco, já foi, já chegou? Por que tem gente que já está lá e eu ainda aqui? E Deus calado para mim. E quando eu ia levantar dos joelhos, eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo: sabe por que você ainda não foi? Porque o corvo sempre vai primeiro. Eu falei: Senhor, mas não estou entendendo. O corvo sempre vai primeiro. E eu me lembrei daquele texto de Gênesis, capítulo de número 8. Se não me falha a memória, Noé, após os 40 dias de dilúvio, diz a Bíblia que primeiro ele soltou um corvo. Diz a Bíblia que o corvo saiu e não voltou mais.
Ele espera mais 7 dias e solta uma pombinha. A pombinha sai de manhã e volta à tarde, dando testemunho. O Espírito de Deus falou comigo: sabe por que você não foi? Porque o que eu tenho contigo não é coisa de momento. O que eu tenho contigo não é para ser 1 ano, 2 anos e depois ficar esquecido. O que eu tenho contigo é para permanecer, para daqui a 10, 20, 30 anos alguém lembrar de você, não de uma forma diferente, mas alguém olhar e dizer: verdadeiramente ele marcou a história. O que eu tenho contigo não é projeto de corvo. O que eu tenho contigo é algo para marcar. E eu vim aqui esta tarde tão somente para te dizer uma coisa: vai acontecer. Alguém está olhando para você, está dizendo que não, mas Deus está dizendo: sou eu nesta tarde que te fortaleço, que te pego na tua mão e te digo: a promessa está de pé, a promessa está de pé. Eu vou finalizar agora. Esperar é difícil. Eu estava até um tempo atrás lembrando, com o servo de Deus, lembrando que antigamente era tudo mais simples, né? Era tudo mais fácil. Mais fácil não, mais simples. Não tinha tanta coisa como tem hoje, né? Antigamente era tudo muito simples. A mensagem era simples, o louvor era simples. Esse negócio de conferencista, isso não existia. Isso é de agora. Antigamente era tudo pregador. As mensagens eram únicas e o objetivo também era o único. Não precisava de muita coisa. O pregador pegava o microfone, não precisava se esguelar. A mensagem era central: Jesus está aqui. Era difícil um culto que não tinha língua estranha. Eu não me lembro um culto sequer em que Jesus tenha faltado. Era difícil neste culto não haver conversão de almas. Você dava oportunidade para alguém, não sabia nem cantar direito, pegava o microfone, mas tinha graça de Deus. Você dava oportunidade para alguém, não sabia nem pronunciar a palavra, era por modo, por onde, mas quando pegava o microfone, tinha levanta e anda. Pegava o microfone naquela unção danada, dizia: quem está enfermo aqui, levantava a mão, volta no médico e traga o resultado. No outro dia tinha culto de testemunho. Ninguém tinha aquela vontade de sair apressado da igreja. Pelo contrário, saía com o coração cheio e tinha vontade de voltar no outro dia, porque era gostoso demais estar na presença. Culto de Santa Ceia, a gente já saía de casa com o coração fervoroso. Não, hoje eu quero sentir algo diferente. Hoje eu quero. E Deus tinha primazia em descer do culto. Eita, que eu tenho saudade. Alabando que aia. Pastor Delino falou aqui a respeito de Teixeira de Freitas. E eu sou daquela região, inclusive. Eu vim de lá para cá e eu fui pastoreado pelo pastor que hoje antecede ele, que é o pastor Zé Gonçalves. E eu me lembro muito bem de lá. Eu me lembro. Calabandoria que alá sob calabandorá. Eu estou falando isso diante dos céus. Deus levantava criança no culto. Criança estava sentado, bradava em língua estranha. Deus levantava criança. Tinha revelação, tinha profecia. Não é esse negócio que a gente vê hoje por aí, não. Não é esse negócio que a gente escuta por aí, não. Estão deixando a palavra de lado para querer enfeitar. Mas antigamente tinha profecia, tinha revelação no profundo. Ei, alabandoria
aqui a subida lá. Tupi acho vidika lá. Capio pedico pidabado pa. Vidika lá subidi. Ainda lá naquela região, eu ouvi um testemunho do servo de Deus que contou, eu já estou finalizando, do servo de Deus que contou que estava na casa dele, desempregado. O Espírito de Deus falava com ele: levanta, pega o ônibus e vai para o centro. Ele falou: mas Senhor, eu não tenho dinheiro para pegar a condução. Levanta, pega o ônibus que vai para o centro. Ele disse que ele foi, deu sinal, o ônibus parou, entrou dentro do ônibus lotado. Ele senta na frente. Ele disse que o Espírito de Deus falou com ele: levanta e prega a minha palavra. Ele levantou, abriu a Bíblia e disse: senhores, permita-me vos falar a respeito do Evangelho, Jesus Cristo. Quando ele começa a pregar, ele diz que levanta um camarada que estava sentado lá na última fileira com o menininho do lado, e o cara vem de lá para cá furioso, olha para ele e diz: cala a boca e senta. Ele senta envergonhado e diz: Senhor, mas que situação. Ele diz que novamente o Espírito de Deus diz: levanta e prega. Ele levanta, pega a palavra e abre e diz: senhores, esta tarde eu quero vos anunciar Jesus. O homem levanta endemoniado, missionário Aliceia, pega na camisa dele e diz: eu já não falei para você sentar? E quando vai para dar uma tapa nele, ele diz que o menininho que estava do lado dá um pulo da cadeira e diz: papai, não faça isso. Ele diz que o homem olha, cai de joelho em pranto, chorando, gritando desesperadamente. O irmão pega nele e diz: o senhor está passando bem, está passando mal, o que está acontecendo? E ele em pranto, chorando, e ele começa a dizer que o senhor não sabe, mas este menino é meu filho. Desde que nasceu ele nunca falou, e hoje ele falou: papai. Jesus Cristo é o mesmo. Vou repetir: Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Ô irmão, você pode estar aqui nesta tarde, você não pode ter 10 centavos no bolso, você pode estar aqui, a porta está fechada, o teu gás pode ter acabado, a tua despensa pode estar vazia. Só que tem uma coisa: você tem o que muita gente não tem, e o diabo quer negociar isso, mas não negocie. Está passando pela prova, está no deserto, mas tem glória na tua boca, tem autoridade na tua vida, tem língua estranha sobre a tua vida. Não abra mão dos princípios. Nesta noite Deus está dizendo: eu ainda faço o abra. Levanta e adora, levanta e adora, e abicala sobanda. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Só quem está sentindo esta graça, só quem está sentindo esta presença, abra a boca agora, abra a boca agora. Você internauta que está na tua casa, recebe esta presença aí agora. Metralha o inferno com línguas estranhas agora. O diabo queria te envergonhar, mas envergonha ele nesta tarde, envergonha ele nesta tarde. Tem presença de Deus na tua vida. Seja renovado agora, seja renovado agora. Deus te renova com uma unção
unção diferente te dá alegria, te dá alegria, te dá ânimo. Alegra, alegra, se alegra, adora. Abacobe andará, sebe andará, caia. O labachoba, o necaia andará, soba andará, caia. O labanchoba, cala, o naraço. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Eu não garanto ouro, eu não garanto prata, mas de uma coisa eu garanto: em meu nome, em meu nome, os demônios saem, as enfermidades saem, a depressão sai, em meu nome. Nome de Jesus o Cristo é nome que bota o inferno de cabeça para baixo. Nome de Jesus o Cristo é nome que os demônios respeitam. Alabanchoque alabandará sobandará. Tem coração quebrantado aqui. Olha que maravilha, olha. Eita. Eu entrego o microfone agora. Mas Deus, vale a pena. Eu vou contar algo rápido e eu entrego o microfone. Esses dias eu parei na feira e fui comer um pastel e pedi um caldo de cana. Olha como Deus fala. E tinha um cidadão que já tinha pedido um caldo de cana na minha frente, e o senhorzinho estava com aquela cana, tinha pegado ela e trouxido, e já tinha extraído o caldo daquela cana para dar para ele, pegou da mesma. E aí eu falei para ele, falei assim: meu senhor, será que vai sair alguma coisa disso aí ainda? Está toda esbagaçada. Ele olhou para mim e falou: o senhor é que pensa, o melhor caldo não está na primeira moída. O melhor caldo não está na primeira moída. Quanto mais você moe ele, mais extrai caldo. Deus falou comigo ali. Está vendo aí, meu filho? É assim que acontece com os meus filhos. Está todo moído. Pensa que não vai aguentar o processo. Pensa em abrir mão, como diz, chutar o pau da barraca. Aí o diabo olha para você de camarote, vê você ajoelhado sem força e diz: agora ela para. Agora ele para. Está enganado. O Espírito Santo entra em ação, se aperfeiçoa na tua fraqueza, e quanto mais moído você está, aí que ele está se agradando. É aí que vem louvores, é aí que vem palavra, é aí que vem salmos, é aí que vem revelação. Deus sabe o processo que você está passando, mas nesta tarde Ele te diga: eu te dou força. Recebe hoje a minha presença nesta tarde. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Aleluia, Jesus. Coisa linda, né?
enquanto o servo de Deus pregava, o Senhor falou algo ao meu coração assim: entre a promessa e o cumprimento existe a fé e o processo da espera. Eu vou repetir o que o Senhor falou ao meu coração. Entre a promessa e o cumprimento existe a fé e o processo da espera. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu não sei por que Ele falou isso, para quem que Ele falou, mas de uma coisa eu tenho certeza: sem fé é impossível agradar ao Senhor. E para se cumprir as promessas, tem o tempo, tem o processo. Aleluia. Eu não sei em que nível você está a tua fé. Eu não sei quais são as promessas que Deus fez para você, que nem o nosso irmão pregou. Às vezes você ora e fala assim: eu vejo acontecer na vida de todo mundo, eu vejo acontecer na vida dos filhos, dos outros, vejo acontecer tudo. É que nem o Salmo 73. O salmista olhava a prosperidade do ímpio. Ele via as bênçãos acontecendo na vida de todo mundo. Ele teve inveja do ímpio, até que ele entrou no santuário. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quando ele entrou no santuário, ele pôde entender tudo. Aleluia. Foi o que eu disse: há uma diferença em quem serve e quem não serve ao Senhor. Aleluia. Eu não sei como você está, mas eu quero te convidar. Se você crê nas promessas, se você ainda fala que não está mais aguentando a espera, venha, se ajoelhe aqui. A gente vai estar orando. O nosso presbítero que pregou a palavra, tem o azeite ali, aleluia, uma unção, ele pode orar. As irmãs que nós se consagramos no dia de hoje, nós oramos, nós se consagramos a nossa vida no dia de hoje. A gente vai orar por você, aleluia. Eu quero convidar a nossa, parece que eu tinha visto a evangelista,